Olá, crianças! Sejam bem-vindas a essa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre os nossos dedinhos. Vocês com certeza já olharam para a mão de vocês e viram que os dedos, eles são diferentes uns dos outros, certo? E você sabia que os nossos dedos, eles têm nomes? Verdade, eles têm nomes. E você sabia também que a distância entre esse dedo aqui, esse dedo, e esse dedo aqui, olha, essa distância aqui, ela tem um nome? E a gente vai falar sobre o nome dessa distância também. Só que antes de começar essa aula, vocês vão assistir a um vídeo que ele está nomeando os nossos dedinhos. Com certeza eu acho que você já ouviu essa musiquinha quando você era um pouquinho menor. Vamos relembrar. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Dedos mindinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Agora, abra o livro na página 104 e coloquem a data acima da frase. Medida de comprimento. Vamos lá, gente. Dedo polegar mata piolho. Dedo indicador fura bolo. Dedo médio, pai de todos. Dedo anelar, seu vizinho. Dedo mínimo, mindinho. Vocês separaram, pessoal, que cada dedinho tem o seu nome e tem também um apelido, só que a gente só vai falar nos nomes que eles têm, ok? Vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei que a distância entre os dedos também recebe um nome? Então, se eu abrir a minha mão e for medir a distância do meu polegar para o dedo mínimo, essa distância entre um dedo e outro é chamada de palmo. O importante para você saber disso é que se a gente voltar lá atrás,
as pessoas usavam os palmos para medir as coisas. Você, por exemplo, já deve ter ouvido alguém falar: preciso saber quanto mede essa parede. Quero medir a altura do meu filho. Ou mesmo quando você vai ao pediatra, ele também observa o quanto você cresceu. Se você medir a sua altura no pediatra e na sua casa, ela não muda. Por quê? Porque ele usa um instrumento de medida que é igual em qualquer lugar. Então, ele vai usar, por exemplo, o metro. Tem outros instrumentos que indicam medidas exatas, precisas, sem erros, como a trena. Ou seja, quando você tem um instrumento que medem com precisão, não importa onde você estará, porque a medida será sempre a mesma. 1 metro de tecido é 1 metro de tecido na sua casa, 1 metro na sua escola ou 1 metro na loja, porque foi usado um instrumento que garante a medida exata. Mas e quando esses objetos não existiam? Como as pessoas faziam para saber o tamanho, a altura, a largura das coisas? Uma das formas de medir era usando palmos. Com a mão bem aberta, as pessoas iam medindo quantos palmos tinha determinada superfície ou lugar. Observe na página 104 a menina medindo a toalha. Olha a mãozinha dela, como está bem aberta. Essa medida é a medida por palmos, que era usada muito antigamente quando não existia os instrumentos que temos hoje. Mas, pessoal, qual é o problema de usarmos essa medida? Veja lá, se você for medir a mesa da sua casa usando palmos e o seu pai também medir com o palmo dele, provavelmente não dará a mesma quantidade de palmos, porque a mão do seu pai é maior do que a sua. Portanto, não podemos confiar nas medidas com palmo, porque elas não são precisas, não são exatas. Outra coisa que você pode perceber é que quando utilizamos essa medida, sobra ou falta palmos. Então, o que as pessoas costumavam falar antigamente era assim, mais ou menos, ó. Tem 5 palmos e 2 dedos. Sabe por quê, gente? Porque não deu para fazer um palmo inteiro. Então, essa medida foi importante porque foi ajudando o homem a perceber que ele precisava de instrumentos mais precisos, mais corretos para fazer as medidas. Mas, gente, isso pode se transformar em uma brincadeira bem legal. Olha aqui na página 105. Vamos agora para a página 105 e podem colocar a data. Aí na página 105, está pedindo para vocês olharem essa tabelinha e imaginarem que vocês estão na sala de aula. Mas a gente não está na sala de aula. Quando a gente voltar para a escola, a gente pode até fazer essa atividade. Mas, como a gente não está na escola, a gente vai substituir esses objetos que estão nessa tabela por alguns objetos que você tem aí na sua casa. Então, amores, no exercício 1, está falando assim, está pedindo para que vocês estimem, ou seja, para que vocês vejam quantos palmos tem cada objeto, né? Então, como vocês vão saber sem medir? Vocês vão mais ou menos adivinhar, achar. Então, vocês vão olhar para uma mesa, porque vocês não têm carteira em casa. Então, por exemplo, uma mesa. É importante que essa mesa seja retangular. Vocês já sabem o que é retangular, né? Então, abram bem a mãozinha de vocês. E aí tá pedindo assim, ó. Minha estimativa. Mede, tararã, palmos. Quantos palmos? Então, vocês vão olhar para essa mesa e imaginar quantos palmos cabem da sua mão nessa mesa. Então, por exemplo, eu acho que cabem 40 palmos. Aí vocês vão lá e colocam 40
onde está estimativa, minha estimativa. Aí você vai lá e realmente confere. Coloca a sua mãozinha bem aberta e veja quantos palmos couberam nessa mesa. Aí tá lá, resultado da medição com o meu palmo. E coloca o resultado que realmente deu para vocês medirem essa mesa, tá bom? Aí depois está pedindo para vocês estimarem uma lousa. Só que vocês não têm lousa em casa, né? E quem tem também é aquela lousa de brinquedo, então é uma lousa muito pequenininha. Então a gente vai substituir a lousa por uma cama, ou seja, pela sua cama. Então você vai lá, olha e pensa: eu acho que aqui na minha cama, do meu travesseiro até o meu pé, até o pé da cama, né? Eu acho que cabem, deixa eu ver, 50 palmos. Então, vocês vão lá na estimativa e coloquem mais ou menos o número que vocês acharem. Eu não conheço a cama de vocês, gente, eu só estou dando um exemplo. Aí vocês vão lá, escrevem o número 50. Aí depois do lado está pedindo resultado da medição com o meu palmo. Aí você vai lá com o seu palmo, com a mãozinha bem aberta e faz lá a medição, tá bom? E aí vocês vão colocar quantos palmos couberam na cama de vocês. E por último, a porta. A porta, todo mundo tem porta em casa, então a gente não vai precisar substituir. Só que vocês são pequenininhos, né? E vocês não conseguiriam medir a altura da porta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir a largura, ou seja, vocês vão colocar a mãozinha de vocês bem aberta para fazer quantos palmos cabem. Mas primeiro, lembre-se, vocês têm que estimar. Então, vocês vão olhar para a porta e falar: aqui cabem tantas mãozinhas. E vão colocar o número que vocês acham que cabem. E aí, depois, o resultado final, colocando a mãozinha, que vai da maçaneta até a dobradiça da porta, ok? O exercício número 2, gente, vocês não vão precisar fazer. Mas é importante que vocês olhem para o exercício acima, que está na tabelinha, e comparem a quantidade da estimativa com a quantidade real de palmos que deu a medida de vocês, tá bom? A medição de vocês, certo? E aí, gostaram? Deu para entender por que essa medida não pode ser usada quando você precisa saber quanto mede realmente uma porta? Imagina, eu preciso comprar uma porta nova. Eu não posso chegar na loja e dizer, preciso de uma porta que meça 4 palmos. O vendedor falaria para mim, 4 palmos de quem? Por isso, usamos os instrumentos de medidas exatas, como a régua, o metro e a trena. Mas para a gente escolher o instrumento correto, depende do que eu quero medir. Afinal, não vou usar uma régua de 15 centímetros para medir o chão de uma sala. Mas isso já é um assunto que falaremos mais para frente, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima aula.